Seja bem-vindo ao nosso espaço para falar de negócios. A pauta em destaque hoje é qualificação de mão de obra. A falta de trabalhador qualificado continua sendo um problema para a indústria brasileira, mesmo com tanta gente desempregada por conta da crise econômica instalada com a pandemia da Covid-19. Dados divulgados pelo IBGE apontam que, em julho, a taxa de desocupação chegou a 13,7%, o que corresponde a quase 13 milhões de pessoas. E uma pesquisa da Confederação Nacional da Indústria aponta que cerca de metade das indústrias de transformação e extrativa reporta dificuldades para contratar trabalhador com a qualificação necessária. A persistência do problema da falta de trabalhador qualificado em um momento de crise e, consequentemente, baixa demanda e alta oferta de trabalhador mostra que a carência de qualificação não é um problema conjuntural, mas estrutural do Brasil. O percentual de empresas que se queixam da falta de trabalhador qualificado é percebido em todas as regiões do país. É no Centro-Oeste o maior índice de reclamações por falta de capacitação, seguido das regiões Sul, Nordeste, Norte e Sudeste. Entre os setores de atividade da indústria de transformação, o de biocombustíveis é aquele em que há o maior percentual de falta de mão de obra qualificada, problema apontado em 70% das empresas. Em seguida, tem-se o de móveis, o de vestuário, o da borracha, o de têxteis e o de máquinas e equipamentos, ambos com 60% das empresas reportando o problema. As empresas têm dificuldade para conseguir trabalhadores qualificados em todos os setores e de todos os níveis. Mas o problema atinge com maior intensidade a área de produção, de acordo com a pesquisa da Confederação Nacional das Indústrias. Ainda segundo a CNI, entre as empresas com problemas de falta de trabalhador qualificado, quase a totalidade, 96%, reporta dificuldade para conseguir operadores, seguida pela carência de técnicos de nível médio. E sabe qual é a principal consequência disso? A dificuldade de aumentar a produtividade, o que afeta diretamente a competitividade das empresas brasileiras. Diante desse cenário, a gente traz agora o debate para o nosso estúdio. Então, recebemos hoje, mais uma vez, nosso consultor e comentarista Arthur Cabral. Seja bem-vindo. Olá, Amanda. Mais uma vez aqui com você. Muito prazer estar mais uma vez com você. Boa noite, telespectadores. Eu que agradeço a sua participação aqui sempre com a gente, contribuindo com muito conteúdo. A gente recebe hoje também João Menezes, que é consultor em RH e sustentabilidade. João, seja bem-vindo também ao nosso estúdio. Obrigado tudo bem? pelo convite. E temos aqui ao nosso lado também Raimundo Arruda, diretor regional do Senai Maranhão. Tudo bom? Boa noite. Muito obrigado também pelo convite. É um prazer estar aqui. O prazer é meu, gente. Agora eu queria saber de vocês uma análise. A gente mostrou um pouquinho do panorama, como é que está a qualificação no Brasil. Mas para começar a falar em qualificação, existe uma dúvida entre qualificação e capacitação. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre essas duas palavras que são diferentes, mas impactam diretamente também nesse assunto que a gente está abordando hoje. Acho que é bom o Raimundo começar aqui, é o professor, né? É o seguinte, na visão que nós temos hoje, levando em consideração o Senai, que é um dos maiores complexos de educação profissional da América Latina, e que se foca exatamente nesse contexto. Nós começamos pela iniciação profissional, né? Você vai para a qualificação profissional, vai para a habilitação técnica e o aperfeiçoamento. Quando você fala em qualificar, são cursos que nós temos na faixa de 160 horas, 200 horas até 400 horas. Quando você fala em formação profissional, que você quer dar uma ênfase mais profunda em relação a isso, são cursos que nós temos até 1.400 horas, que são os cursos de aprendizagem e os cursos técnicos. Então existe essa diferença aí. Quando você fala aperfeiçoar, qualificar, são cursos que têm uma carga horária reduzida, com unidades curriculares mais restritas. Quando eu falo numa formação mais ampla, eu tenho que ter essas unidades curriculares com carga horárias maiores, que vão até 1.200, 400 horas. João, qual é a sua análise sobre isso? Muita gente às vezes até confunde. O trabalhador não é capacitado, o trabalhador não é qualificado. Como é que você avalia isso? A minha experiência é muito de mercado, né? Eu acho que o Raimundo traz essa visão do Senai, que é uma instituição extremamente reconhecida e que tem uma experiência, né, de vários anos. É muito assim, de essa dificuldade. Acho que a questão de capacitar e formar, na minha opinião, é trazer a proximidade com o mercado de trabalho. Porque se forma e capacita para determinadas atividades e o mercado demanda coisas completamente diferentes. É como você tem uma formação em gastronomia e você não tem um arranjo produtivo de gastronomia.
Então, isso eu vejo como uma necessidade de se aproximar, né? Eu acho que assim, o Senai e outras instituições formadoras já têm toda essa metodologia, esse know-how. Agora a gente precisa aproximar para não ter essa quebra de expectativa e de frustração, que a entidade formadora vai vender um curso de gastronomia, alguém vai fazer o curso e depois ele não consegue acessar o mercado de trabalho. Mas só uma pergunta que é para ti, mas também é para o Arruda. De quem é a responsabilidade? É do profissional? É das empresas ou é do Estado? Eu ia complementar aqui o seguinte, o que acontece? Se vem trabalhando muito no país e no Estado com oferta, não com a demanda. E é o que João coloca exatamente isso. Nós temos aqui que mudar esse contexto, porque a pessoa que está procurando emprego, ele quer uma capacitação voltada para aquilo. Aí nós temos dois tipos de demandas. Nós temos a demanda social e nós temos a demanda do mundo do trabalho. Que essa demanda do mundo do trabalho é aquela demanda que realmente você vai formar para a indústria, para a empresa, que é a demanda certa, que já tem para esse profissional. Mas você tem a demanda social, que é para fazer a inclusão dessas pessoas na sociedade, para começar a produzir, que aí entra os cursos de iniciação profissional, que é os cursos de pouca duração. Então, o que acontece? Aí, no caso, a pergunta de nosso colega foi muito importante, do Arthur, pelo seguinte: cabe à gestão institucional estar atenta com a sua inteligência de mercado, fazer a sua prospecção para verificar o que o Estado demanda, o que a sociedade demanda. Esse é um problema que nós temos, que é a contramão da educação com o setor produtivo. Então, vem se trabalhando há muitos anos mais pela oferta do que pela demanda. É o curso que eu tenho mais fácil, é o professor que eu tenho, então eu coloco isso para vender. O cidadão que está lá, que ele não tem essa cultura, ele não tem esse conhecimento, ele quer fazer porque ele acha que a salva a vida dele é o certificado. E aí ele faz aquele curso, faz um investimento altíssimo, no final ele não tem acesso ao emprego porque não é aquilo que o mercado está demandando. Eu não sei se é isso, Arthur. Eu fiz essa pergunta porque, dentro de tantas coisas interessantes no livro do João Menezes, ele fala... Eu estou até com um livro aqui, já que você citou, a gente ia falar sobre isso. Ele faz uma abordagem que é muito interessante, que é essa coisa de colocar assim, a sua carreira é sua responsabilidade. Ela surgiu a partir da década de 90, quando o liberalismo se impôs após a queda do Muro de Berlim, né? E isso acaba sendo uma responsabilidade muito grande para os próprios jovens. Né? Você é o responsável. Né? Se jogar a responsabilidade para o jovem, quando na verdade ele não tem essa experiência, expertise. Aí eu acho que tem a questão de ter uma política pública, né? Por exemplo, num estado como o nosso, acho que o governo estadual ele sabe quais são as demandas e as vocações desse estado, né? Vamos pegar a logística. Então, se é logística, então vamos criar todo um aparato de formação, porque não adianta o garoto chegar assim, eu não tenho empregabilidade. Não tem, nunca vai ter. Mas vai ter que ter uma política pública e ter um arranjo que proporcione essa formação. Então eu falei, se é logística, se é commodities agrícolas, né, vamos fazer toda uma estrutura que para atrair aquele estudante para isso. Porque isso não é bicho de 7 cabeças, né? A gente fala de uma questão estrutural, não se admite mais amadorismo nisso. É verdade. Né? Perfeito. E aí, quando a gente fala nessa questão estrutural também e de buscar, né, levar esses estudantes para as áreas que realmente precisam desse setor público, vocês pensam que tem que ser buscando eficiência ou redução de desperdício? Como é que vocês avaliam isso para essa qualificação profissional e esse posicionamento? Olha, eu acho assim, a minha visão, hoje nós temos uma concepção em relação ao cenário seguinte: o Estado, hoje ele tem um desafio muito grande em fazer qualificação profissional da sua força de trabalho para a indústria do futuro e o futuro do trabalho. Nós temos um parque diversificado muito grande no Estado, e esse parque ele demanda exatamente capacitação em vários tipos e requalificação, porque nós temos que ver o seguinte: além de você ter a capacitação, você tem que requalificar essa mão de obra que já está no trabalho e se preparar para capacitar as que estão chegando. É o que João e Arthur colocou há pouco. Então, o que acontece? Nós temos hoje um programa federal, que é o Emprega Mais e o Brasil Mais, que traz exatamente essa concepção. Trabalhar a reestruturação das micro, pequenas e médias empresas já nessa visão de evitar o desperdício, trabalhar, buscar a produtividade, a competitividade com uma nova visão, principalmente o desperdício. Porque a partir do momento que você começa a trabalhar uma nova visão da competitividade com qualidade, você começa a diminuir o desperdício, criar uma visão do novo empreendedor.
Então, eu acho que o Estado ele tem essa responsabilidade também. Quando eu falo Estado, eu não estou colocando só o governo do Estado, eu coloco todo um contexto do Estado. As empresas privadas que estão aí, as não governamentais, o sistema de educação, tudo tem essa responsabilidade em buscar exatamente esse novo modelo de educação que já está batendo na nossa porta, que é a reestruturação produtiva, buscando a tecnologia como meio fundamental para melhorar a sua competitividade e a qualidade dos processos produtivos no nosso estado e no país. Eu complemento ele, assim, eu acho que quem forma hoje não deve formar mais para emprego. Eu até brinco que emprego com CLT, FGTS, isso é algo, mico-leão dourado, é algo em extinção, né? Mas eu acho que as escolas, isso deveria vir desde o ensino fundamental, a visão de ser empreendedor, né? Então, assim, a gente não tem mais como viver, no momento atual, uma formação toda direcionada para pessoas serem empregadas. Nada contra, né? E aí eu ainda vejo muitas pessoas com relação a concurso público, também é uma alternativa, mas isso é uma exceção. Então a regra, por isso que eu sou assim, um entusiasta do Sebrae, né, o Empretec. Às vezes eu falo para as pessoas, é melhor você fazer o Empretec do que fazer um curso de administração. Verdade. E é uma questão cultural, acho que a gente toca nesse ponto agora falando sobre culturalmente, as pessoas estão ali, crescem pensando que elas têm que conseguir um emprego de carteira assinada. Então, para tirar isso da mentalidade hoje, é bem difícil. Mas a gente vai voltar nesse assunto já, porque a gente vai fazer uma pausa agora para um rápido intervalo e a gente volta em instantes com mais bate-papo informativo para vocês. Estamos de volta com Negócios na Pauta, falando sobre mão de obra. A baixa competência profissional dos trabalhadores é uma das razões para a baixa produtividade no trabalho. A combinação de capital humano e produtividade contribui muito para o desempenho das empresas. A governança sólida e o ambiente favorável aos negócios são importantes para empresas mais eficientes. E de acordo com a pesquisa da Confederação Nacional das Indústrias, entre as principais barreiras encontradas na capacitação de seus trabalhadores está o ensino e a educação básica. O problema seria agravado pelo sistema de ensino médio brasileiro, que tem uma tradição generalista e que não prepararia os alunos para o mercado de trabalho. O pouco interesse dos trabalhadores é a segunda barreira mais importante para a qualificação desses trabalhadores, na opinião dos empresários. Barreira apontada por 49% das empresas. E a gente volta a falar sobre esse assunto aqui no estúdio com os nossos convidados, comentarista Arthur Cabral, João Menezes, consultor de RH, e também Raimundo Arruda, que é diretor regional do Senai Maranhão. A gente acabou de falar aqui da qualidade do ensino médio, né, que tem um ensino generalista. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre essa tradição generalista do ensino médio, se isso poderia ser um entrave na hora da capacitação. Com certeza. O Brasil paga muito caro por ter focado exatamente seu ensino médio nesse fator generalista. O que acontece? De 2 a 10, que hoje conclui o ensino médio, chega à universidade, à faculdade. Os demais, eles estão aí no mercado, sem levar em consideração aqueles que desistem por falta de alternativas, porque ele chega no meio do caminho e verifica que não tem alternativa nenhuma para sobreviver como profissional, e aí vai fazer a acessão ao mercado do trabalho sem uma formação, sem um curso profissionalizante. E esse vai exatamente aumentar aquele quadro que nós comentávamos no início, dos neném, aquelas pessoas que nem trabalham, que nem estudam, trazendo um problema social muito forte para os governantes, para a nossa sociedade. O João, ele tem um livro, até queria apresentar para vocês aqui, é um técnico de nível médio na mineração, perfil socioeconômico e trajetória profissional. Então tem tudo a ver com o nosso diálogo hoje, é um dos nossos convidados, está aqui, e com certeza você tem aí muito know-how, experiência para falar sobre esse assunto aqui para gente. Complementando o que o Raimundo explicitou sobre a questão do ensino fundamental e médio brasileiro, a gente vive um momento da era do conhecimento. E o conhecimento é aonde você adquire? No banco de uma escola, né? Então, assim, o Banco Mundial reconhece a educação formal brasileira e coloca um adjetivo chamado precário, né? Então, isso cria um problema sério para a produtividade. Eu até estava falando, quer dizer, as pessoas que não sabem as 4 operações, dificilmente eles vão conhecer, eles vão dominar algumas disciplinas atreladas à física,
a eletroeletrônica, a matemática. Então, isso é um problema sério que desagrega, né, desestrutura a competitividade da indústria brasileira. Então, quando a gente hoje abre esse discurso de indústria 4.0, tem uma grande quantidade de pessoas, como o Raimundo falou, 20% do jovem brasileiro nem estudam nem trabalham. A média de escolaridade do jovem brasileiro é 8,7. Significa que você não tem nem o ensino fundamental completo. Então, isso realmente é um foco que a gente precisa reverter. Porque se a gente não conseguir reverter a questão da educação formal brasileira, continuar saindo pessoas que a gente qualifica como analfabeto funcional, vai ser difícil a gente estar discutindo produtividade, empregabilidade, que eu discuto muito aí no meu livro. A gente teve agora os números, né, do IDEB, que apontaram exatamente isso. Os números do IDEB colocaram o Maranhão numa classificação bem abaixo da média brasileira. E Teresina, um vizinho nosso, aqui em primeiro lugar. Mas tem uma coisa que eu acho que é importante, Amanda, assim, esse diagnóstico, eu acho que ele é consensual. Da precariedade do ensino básico, dos equívocos do ensino médio, da falta do ensino profissionalizante. O João trabalhou no Brasil todo, o Arruda também teve a oportunidade de trabalhar fora daqui, chegou a trabalhar no exterior. Mas assim, qual é a solução? Porque nós falamos até agora assim, o que pode ser feito para o futuro, mas existe um problema agora. Né? As empresas hoje, aqui no Pará, no Piauí, no Ceará, no Tocantins, no Brasil quase todo, nos estados mais desenvolvidos menos, tem um problema de recrutar mão de obra. E acabam absorvendo essa tarefa de capacitar, de qualificar. Qual é a solução? Quais são as soluções? Eu vejo assim, viu, Arthur? A curto prazo, seria um investimento em requalificar quem já está no mercado. E a médio prazo, melhorar a qualidade do ensino básico. Porque se não tivermos condições de melhorar o ensino básico, jamais nós teremos formação profissional do jeito que nós queremos. Porque, veja bem, é como foi colocado há pouco, o aluno que chega hoje para o curso técnico, ele tem maior dificuldade, porque ele não conhece física, nem matemática, nem química. As ciências ele não conhece. Avalia quando ele chega para as engenharias, mais complicado ainda. Então eu vejo hoje o seguinte, é um projeto de Estado que tem que ser feito, um incentivo muito forte para requalificar os que estão no mercado, porque esse cidadão que está na empresa já, que ele já foi capacitado, que ele foi qualificado, é mais fácil você fazer essa transição para esse contexto da indústria 4.0. do que você pegar o cidadão que está zerado para começar novamente, que aí você tem um tempo, espaço muito longo em relação a isso. Então essa é a minha visão. E trabalhar numa reforma estrutural que já está vindo aí um novo ensino médio, que eu acho que vai exatamente resolver esse problema, porque ele já vem um novo ensino médio com uma visão diferente, já trazendo a empregabilidade. Já vem no seu primeiro módulo do trabalho e já vem trabalhando exatamente concomitante, ele pode fazer o curso técnico com 1000 horas, né? Mas a curto prazo eu vejo isso, é um programa que tem que ser implementado de uma requalificação profissional a curto prazo e trabalhar esse processo da educação básica em médio prazo. Mas a educação básica, o problema hoje é o quê? É falta de recursos, falta de atenção? A gente está às vésperas de uma eleição municipal, né? E eu acho que os candidatos deveriam ouvir também o que está sendo dito aqui. Qual é o problema? São salários baixos, é falta de investimento em sala de aula? É estrutural, o que é? Seria? Eu acho o seguinte, a minha visão, a experiência que você já vem no tempo seguinte, nós precisamos pontuar coisas importantes. Primeiro, é você valorizar, capacitar seus professores. A formação do professor é fundamental. Hoje você a valorização do professor. Valorização do professor. Essa valorização ela passa exatamente por isso, não só o financeiro, mas você tem que capacitar, intelectual, estimular para que ele possa ter isso. Depois, você tem que ter escolas que realmente ofereçam condições de atratividade para esses alunos. Hoje a maioria das nossas escolas não tem biblioteca, que é fundamental para uma escola, você não tem biblioteca. Você hoje está se falando numa reestruturação digital, todo mundo trabalhando com a digitalização. Nós temos um problema seríssimo no Maranhão ainda, que é a exclusão digital. O acesso à internet. O acesso à internet que você não tem. Então, como você vai falar em inovação? É uma coisa que limita bastante você trabalhar com essas tecnologias. Eu trabalhei recentemente muito tempo no Pará, então assim, a gente... aqui deve ser muito... Não sei, você vai a Rosário, você deve ter a maior dificuldade de você ter qualquer acesso à tecnologia da informação. Então, Arthur, eu acho assim, se você tem um investimento, procurar melhorar nossas escolas, dar mais condições para que esses professores possam produzir melhor, porque hoje é o seguinte, com o recurso que às vezes o professor tem, não tem condição de comprar livros. Você não tem esse estímulo. Você tem que ter laboratórios
Como é que você vai ter um ensino médio sem estimular a química, física, biologia, matemática? É tudo teórico. Você está falando em tecnologias ativas, quando você tem exatamente a dificuldade da conexão em relação à internet. Você não tem. Então fica mais difícil em relação a isso. Eu acho que precisamos ter eu diria assim, uma reestruturação geral da educação no nosso estado, passando exatamente pelo básico, com toda essa concepção de mudança. Nós temos um outro problema, é o seguinte, não se criou ainda uma concepção de escola de formação de professores. Nós improvisamos os professores. Se pega, às vezes, um engenheiro, se coloca numa sala de aula como um professor, às vezes você vê a pedagoga se coloca numa sala de aula como professor. Então, nós precisamos rever isso. Nós temos que ter escola de formação, psicopedagógico. Então, nós temos que ter escola de formação de professores dentro dessa visão que nós queremos. Se quisermos mudar esse contexto da educação, nós temos que realmente partir com todo esse princípio. Mas aí, Arthur, eu trago assim uma visão de quem sempre trabalhou em iniciativa privada. Eu sou muito otimista com relação a isso. Porque se a gente ficar discutindo educação como estruturante, a gente vai voltar 10 anos atrás. E vamos voltar para cá com esse mesmo discurso, o muro de lamentações. Que a gente tem problemas culturais e tal. Eu vejo que é possível fazer, eu já participei de arranjos que conseguiu fazer isso. Você tem como reverter, hoje é muito fácil reverter, não é uma coisa complexa. É botar, você tem uma atividade econômica, o Estado tem que ser o liderar esse processo, Exatamente. Ele tem que prover políticas públicas, ele tem recursos, tem profissionais, com apoio da iniciativa privada e dos formadores. Parceria, então, isso é possível fazer. Agora, se a gente ficar lamentando, a gente vai voltar 10 anos aqui e vamos continuar, acho que o Raimundo colocou muito bem, todo o problema que a gente tem de infraestrutura da educação, da não valorização do professor. É simples de resolver. Que é simples. Agora, é possível fazer. É possível. É possível e não é coisa do outro mundo. Eu já participei de várias... Nem é demorado, né? Não demora. É querer fazer, né? Falta interesse do trabalhador é uma outra questão também a ser contada, né? As pessoas têm tendência a se acomodar. Estão naquela zona de conforto. Será que falta também a procura desse profissional para se qualificar e onde buscar essa qualificação? Eu acho que aí, Amanda, é uma questão cultural. A gente deposita na pessoa isso. Eu vou te falar, eu vim de uma origem muito simples e cheguei onde eu cheguei. Cheguei por quê? Primeiro, família. Então eu até brinco com as pessoas as pessoas hoje falam muito de soft skills, né, de inteligência emocional. Meus pais eram muito tranquilos. Ele olhava para mim e queria ver o boletim. Naquela época tinha boletim. Só queria saber. Eu falo que a gestão à vista. Vermelho, Não, se tivesse vermelho, castigo. Então era muito fácil, né? Então a gente tem que ajudar as pessoas, né? Então a gente tem que tirar. Como é que tira as pessoas da zona de conforto ou informação? Entendeu? É acesso à leitura, é esse negocinho que a gente tem hoje, o smartphone. Isso você tem tudo de bom e tudo de ruim no mundo. Né? Então eu vejo sempre essa questão de educação à distância, eu trabalho há mais de 25 anos com isso. Né? E a gente sempre, isso é a grande ferramenta. Mas lógico, nem todo mundo acreditou. E hoje a gente vê isso, está universalizado e não tem volta. Não tem volta. Né? Então o que a gente tem que fazer com as pessoas... E como foi difícil para os professores se adaptarem a esse momento. Ainda está sendo difícil, né, para os alunos. Os alunos até que se acomodaram um pouco mais, mas os professores tiveram muita dificuldade. Então acho que o que a gente tem que fazer é as pessoas que estão... a gente tem uma quantidade de pessoas imensas que estão abaixo da linha da pobreza, pessoas que estão excluídas. Então a gente tem que incluir essas pessoas. Né? E tem que incluir com a educação. Mas, isso não é bicho de 7 cabeças. Voltando mais uma vez um termo que você usou no seu livro, que eu achei muito interessante, que chama-se o capital cultural. Eu acabei me engajando em educação por sofrer como engenheiro, como gestor, todas essas dificuldades, né? Inclusive na Vale fui gestor lá do curso de engenharia ferroviária, mas a gente sente, né, que há uma certa dificuldade quando você não tem esse capital cultural dentro da família. Né? Como reverter isso? Aí é uma questão complicada, porque você tem... Quem faz mobilidade social? É educação. É verdade. Né? Por que a gente faz? Eu praticamente toda a minha formação é escola pública. Estudei na escola técnica. Né? Mas então a concentração de renda vem da onde também? Entendeu? Então assim, eu até brinco, na minha final de carreira de executivo, exigia de mim uma superação, porque eu só disputava, do meu lado era a ITA, a IME,
era a Unicamp, era a USP, né? Então, assim, é possível. Agora, a gente precisa pegar essa turma que está lá e criar alternativas para ela. E isso é política pública, né? Então, e a educação é que vai fazer isso. Sem educação, a gente vai, como eu falo, a gente vai voltar 10 anos aqui e vai ficar discutindo essa mesma coisa. Bom, a gente vai fazer um intervalo mais uma vez e volta já já com o último bloco. Até já. E já estamos de volta com o Negócios na Pauta, hoje falando de mão de obra. A qualidade dos recursos humanos de uma empresa é um dos principais fatores do seu sucesso ou fracasso. É imprescindível ter conhecimento e o domínio de um conjunto de habilidades para se conseguir boas oportunidades no mercado de trabalho. Os cursos técnicos e programas de aprendizagem ganham destaque nesse sentido. De acordo com o Senai, a maioria dos estudantes de nível técnico são absorvidos imediatamente após a conclusão dos cursos. No nosso caso, a gente está trabalhando aqui no curso técnico em desenvolvimento de sistemas. Então, os alunos aprendem, na prática, conceitos de algoritmo, linguagem de programação, banco de dados, e como é que eles podem fazer isso e tornar sistemas reais. Podem pegar a teoria e criar, de fato, sistemas que funcionem e sistemas que atendam as empresas, as indústrias, e atendem as pessoas de uma forma geral. Eu escolhi esse curso porque eu tenho uma grande afinidade com a tecnologia. Depois que eu descobri que o mercado de trabalho está precisando de profissionais nessa área, eu não pensei 2 vezes em fazê-lo. E meus planos já é sair daqui, ir direto no mercado de trabalho e posteriormente seguir numa faculdade. A maioria das empresas que tem problema com a falta de trabalhador qualificado e que capacitam os seus trabalhadores recorrem a programas internos de qualificação ou adotam modelos mistos, tanto por meio de cursos externos, quanto dentro da empresa. É o que aponta a Confederação Nacional das Indústrias. A Vale é um exemplo. A mineradora investe na formação da própria mão de obra, com programas de aprendizagem. Hoje a Vale mantém mais de 11 mil empregos diretos e indiretos em atividades muito específicas, como operação ferroviária e operação portuária. Parte dessa mão de obra precisa ser formada, dado que nossa atividade é muito específica e nós não encontramos facilmente uma mão de obra especializada no mercado. A formação ela se dá através de programas de formação complementares, que são amplamente desenvolvidos pela Vale, São os famosos programas de aprendizagem, os nossos tradicionais programas portas de entrada, o programa de trainee, o programa de estágio e ainda iniciativas para os empregados, como o subsídio de cursos técnicos e a oferta de cursos de especialização de nível superior para os empregados. É importante ressaltar que essas formações, elas elevam a competitividade do profissional, dado que ou parte deles são aproveitados nas operações da Vale, ou aqueles que já estão nas operações, eles conseguem, com as formações, assumirem posições de maior complexidade. Uma outra iniciativa para gerar oportunidades para empresas no Maranhão é o PDF, Programa de Desenvolvimento de Fornecedores, que atua há 20 anos no estado. O PDF, Programa de Desenvolvimento de Fornecedores do Maranhão, surgiu em 1999, numa iniciativa do governo do estado, e desde 2010 a gestão do programa passou para a FIEMA, a Federação das Indústrias do Maranhão. Ao longo desses 20 anos de atuação do programa, nosso objetivo sempre foi gerar oportunidades de negócio para as empresas maranhenses. Há 20 anos que o PDF atua ininterruptamente, buscando gerar oportunidades e desenvolver fornecedores locais para atender às mais diversas necessidades de materiais e serviços, principalmente das nossas empresas mantenedoras e empresas apoiadoras. Atualmente, o programa conta com 5 empresas mantenedoras, além de um grupo de 18 empresas apoiadoras que buscam rotineiramente no programa empresas maranhenses capazes de atender às suas necessidades de materiais e serviços nos mais diversos segmentos. O PDF, além de atuar nessa geração de oportunidades de negócio, atua também no desenvolvimento das empresas locais. O PROCEM, Programa de Certificação de Empresas, é a nossa principal iniciativa nessa área de capacitação e que busca gerar nas empresas maranhenses o atendimento a requisitos de normas internacionais, garantindo com isso para as empresas maior competitividade
e maior inserção no mercado, gerando mais oportunidades, gerando mais atratividade para essas empresas. E agora a gente volta a falar com nossos convidados, nosso consultor Arthur Cabral, nosso convidado João Menezes, também consultor de RH e sustentabilidade, Raimundo Arruda, que é diretor regional do Senai Maranhão. A gente também acabou de ver uma reportagem falando sobre os cursos técnicos, né, oferecidos pelo Senai. E eu queria saber onde e como buscar essa qualificação, quais são as opções que a gente tem disponíveis hoje para a qualificação de mão de obra. Olha, o Senai hoje ele está trabalhando uma perspectiva muito importante, que é exatamente diversificar toda a sua área de atuação. Nós começamos com os cursos de aprendizagem básica e técnica, que é exatamente onde começa esse jovem a ter essa base para a indústria. Inclusive agora foi lançado ontem a nível nacional já o aprendizagem voltado para a indústria 4.0. Então nós trabalhamos esse aluno com uma perspectiva de 800 horas na aprendizagem básica e depois se trabalha com ele com a formação técnica também voltada para a indústria. Aí nós temos os demais cursos que são na área de qualificação, que são cursos que vão até 200, 300, 400 horas, dependendo da modalidade do curso. Os cursos de iniciação, aperfeiçoamento, e hoje nós temos também a certificação de pessoas, que é exatamente aquelas pessoas que não têm uma formação técnica, mas se ele tem o domínio do conhecimento, um mecânico, um eletricista, ele procura exatamente a nossa unidade do Senai, lá no Isso é algo industrial, fundamental, cada vez mais no mercado vai existir a certificação. É a certificação profissional, então ele busca ele faz essa certificação, está pronto para o mercado de trabalho. Então hoje nós temos uma outra novidade que nós lançamos também, é o seguinte: hoje nós temos uma base de dados, que ela é nacional, que se trabalha a nível de estados, que é o que se chama de marketplace, é o Mundo Senai. Você acessa o Mundo Senai, lá você vai encontrar todos os cursos que poderão ser disponibilizados para a sociedade. Se ele quiser fazer em São Luís, ele clica lá o estado do Maranhão, ele vai fazer de São Luís. Se ele quiser fazer em qualquer outro estado do Brasil, ele vai lá exatamente fazer o curso. Então hoje o Senai ele apresenta uma diversificada muito boa na formação profissional e a tendência é se trabalhar mais nessa visão da digitalização da educação. Fazendo investimento, hoje nós estamos investindo bastante também na nossa base tecnológica, trazendo o de analógico para digital. Não é que vai se dar um corte de tirar tudo que é analógico já para o digital. Isso é uma mudança que tem que vir aos poucos, é uma mudança de cultura. Nós estamos capacitando nossos professores dentro dessa nova visão da digitalização, estruturando a nossa educação, inclusive a educação híbrida, valorizando muito a educação à distância, porque hoje é um processo irreversível, nós temos que nos adaptarmos a essa nova forma de educação. E com esse problema da pandemia, foi muito importante para nós, porque está servindo de reflexão e de um aprendizado para nós. Porque quando surgiu o problema da pandemia, tudo que era presencial nós tivemos que fazer remoto. Não é a distância, porque nós temos lá os cursos à distância e nós temos a educação remota, que é aquilo que você temporariamente teve que tirar. Então aí nós tivemos que adaptar nossos professores, capacitar nossos professores numa nova metodologia. Aí você imagina o seguinte, o impacto que traz isso, você tirar o seu aluno da sala de aula tradicional e transformar a sua casa numa sala de aula para os pais e para os filhos. Então nós tivemos um trabalho muito grande de estar fazendo essa orientação, continuamos ainda, não estamos todo o tempo presencial, nós estamos ainda dentro do protocolo, né, trazendo aos poucos para fazer isso. Então hoje qualquer unidade nossa, nós temos hoje 8 unidades no estado do Maranhão. Nós temos 2 em São Luís, uma em Rosário, Bacabal, Caxias, Açailândia, Imperatriz e Balsa. Então, o trabalhador que quiser acessar, ele acessa através do Mundo Senai. A formação técnica, basicamente voltada para a indústria, ela implica você passar o conhecimento teórico e o conhecimento prático. O conhecimento prático, ele precisa, aparentemente, você ter laboratórios e ter as práticas presenciais. Sim. Como nessa nova realidade de ensino à distância, você conseguir fechar esse pacote? Muito importante a sua observação pelo seguinte, porque nós temos o ensino à distância e temos o ensino presencial. Nós estamos investindo mais no ensino presencial. Ele faz uma carga horária à distância e vem fazer a prática nos laboratórios. Quando é totalmente à distância, ele não precisa de vir fazer a parte prática na escola. Então nós trabalhamos hoje nessa visão do híbrido. Você está à distância e presencial ao mesmo tempo. Então toda a parte teórica ele pode fazer usando a distância, mas a parte prática que já estão nos cursos técnicos, ele é obrigado a fazer presencial. Aí ele vem 2 dias por semana, dependendo da carga horária, ele vem fazer a prática hoje nos nossos laboratórios. Então conseguiu fazer essa adaptação. Adaptação. Né? Algumas empresas também, elas preferem, acabam formando os seus próprios funcionários. A Vale é um exemplo disso.
A gente sabe que tem os programas de aprendizagem, João, e eu queria que você falasse um pouquinho dessa importância desses programas de aprendizagem e se realmente é uma saída para essa qualificação de mão de obra. Eu só queria, já que a gente está vislumbrando soluções, eu queria aprofundar essa questão da presença do Estado, né? Em definir quais são as vocações, quer dizer, quais são as vocações produtivas do Maranhão. Né? Então, se definir isso tem muitos exemplos dentro do Brasil brilhantes, né? E a partir daí se estruturar um arranjo para se fazer formação, né? Que é o que as grandes empresas fazem. Quer dizer, as grandes empresas têm que aí advém as universidades corporativas e outras metodologias internas que as empresas desenvolveram para formar profissionais especializados. Porque, como eu falo, não é um bicho de 7 cabeças, né? Agora, eu acho que o Estado tem que fortalecer políticas públicas, definir quais são as vocações e, consequentemente, estruturar programas de formação. Isso é fácil, você segmenta por nível, né? Você tem o nível superior, que todas as grandes empresas isso representa em torno de 10% a 15%. 80% a 85% é mão de obra técnica operacional, né? Vai ser assim, isso não vai mudar, né? Então, você tem que ter um programa para... Você tem uma vocação hoje de logística aqui, então o Estado tem que liderar isso, né? E fazer um programa de formação e ajustar, né, para que você não haja, porque tem uma estatística hoje, um estudo que diz que hoje no Brasil, de cada 10 pessoas que se formam em nível superior, só 2 exercem a profissão. Exatamente. Ou seja, se formou em comunicação social, é jornalista. Se formou em medicina, é médico. O resto, 80%, eles vão vivenciar uma grande frustração. Migração, né? Também. É uma migração. Agora, essas vocações, por mais que não estejam mapeadas formalmente, elas são muito claras, né, João? Sim. Aqui para a região, vamos falar aqui da região, que engloba aí o Mato Piba e tudo mais, está muito claro que a vocação é o agro, é a logística e a mineração. Sim. Dentro disso aí, você pode mapear quais são as profissões, quais são as habilidades necessárias. Não há muito o que inventar em torno disso. Não sei se você concorda com isso. Verdade. Só complementando o que você está colocando, e o João colocou o seguinte, essa é a verdade. Nós não podemos hoje mais trabalhar sem esse foco das cadeias produtivas e setor produtivo das nossas regiões. Nós estamos exatamente fazendo, a Federação das Indústrias agora, ela está exatamente trabalhando nessa visão, inclusive com um trabalho agora, está sendo coordenado inclusive em relação ao country, buscando exatamente essa identificação desses vetores produtivos, que aí você tem ferrovia, tem a parte de energia, que é fundamental, o gás, que está aí, são cadeias produtivas que estão aí. O que nós precisamos é exatamente o que o João coloca, nós precisamos definir essas matrizes sendo todo esse processo. Porque se não tiver alguém para induzir isso aí, a política vai passando, os estados vai passando e a coisa nós vamos continuar com esse processo. E essa é uma visão que nós estamos levando hoje para o Senado, é o seguinte, em todas as nossas unidades que são descentralizadas no município, nós estamos orientando o nosso gerente para que tenha essa visão das cadeias produtivas e setores produtivos locais, para que se possa, já está acontecendo com a Suzano, já direcionando alguns cursos da Petrobras, inclusive lá em Açailândia, para que se possa implantar os cursos voltados para a realidade do que hoje está o setor produtivo lá. Porque não adianta você continuar trabalhando com cursos que não tem nada a ver com a realidade de cada região, né? Você às vezes coloca um portfólio totalmente defasado, como nós tivemos a oportunidade de trabalhar na época do Pronatec, massificação de curso, mas que não trazia qualidade, não agregou nada ao trabalhador brasileiro. Então nós estamos mudando essa concepção. Trabalhar mais pela oferta é complicado, você tem que trabalhar pela demanda da sua região, fazendo toda uma reestruturação desse processo produtivo, aquilo que você colocou há pouco, uma base tecnológica voltada para atender essa região, com os cursos que precisa exatamente para lá. Você colocou uma coisa importante, aquela região lá que você mencionou agora, nós temos potencial imenso lá, mas não vem se trabalhando o gás, ninguém está preocupado com isso. O problema da ferrovia, você não tem a logística, né? Você tem uma série de coisas que você podia estar trabalhando. O gás é um diferencial competitivo. Se não tiver gás, você vai perder para o Ceará, que tem gás. Tá entendendo? Então nós precisamos já começar a trabalhar em cima disso. E essa é a visão que nós estamos hoje no Senai. Nós estamos fazendo toda essa reconversão profissional em relação não só aos cursos que nós tínhamos, mudando esse portfólio, mas atento exatamente às nossas regiões com aquilo que possa ser implementado na região para se atender o nosso trabalhador consciente, que ele possa exatamente fazer um curso sabendo que ele vai agregar valor e também recursos financeiros para sobreviver na região. A gente pega
Eu queria... plataformas como o Senai, como o Instituto Federal, as próprias universidades federais e particulares, por que daqui do programa a gente não eu gosto de pensar triagem, sempre grande, né? Isso, Então, quem sabe que a partir desse programa a gente possa realmente pensar num grande programa de formação de profissionais especializados, vinculado com o mercado de trabalho, e não como o Arruda falou. On demand. Entendeu? Muito obrigada, gente. É exatamente isso que a gente quer. Levantar essas discussões para o futuro e para os futuros negócios. A gente fica por aqui. Muito obrigada pela participação de todos vocês. Foi maravilhoso esse bate-papo. Estouramos até um pouquinho o programa. Eu agradeço. Vocês já ficam convidados para próximos também. Muito obrigada. Você continua acompanhando nossa programação nas redes sociais. A gente se vê na próxima semana. Até lá.